E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar. Muito bom dia a todos, aliás. Segunda-feira, tô gravando bem cedo. Acho que eu coloquei esse vídeo para as 9, 8h40, não sei, algo assim. Mas tô gravando bem cedo porque a gente tem algumas coisas a falar, né? Hoje é o último dia da janela, né, de transferências, vale lembrar, fecha no dia 2, hoje, né? Dia 2 de setembro. Esqueci de procurar, mas vou deixar na descrição, vou pesquisar depois deixar na descrição. Se vale para atletas também que atuam no Brasil, né? Mas com certeza os que vêm de fora, hoje é o último dia. Por exemplo, o Yusuf N'Dié precisa ser registrado hoje o contrato, né? Pode até não ser anunciado pelo Santos hoje, mas precisa acertar o contrato lá, o pré-registro pelo menos na CBF precisa ser feito hoje. Claro que essas coisas podem ser feitas sem que a gente saiba, né? Sem ser anunciado, como eu falei. Mas precisa ser feito hoje para poder ele atuar ainda, né? Mas, enfim, vamos citar o N'Dié já. Aparentemente o Santos encaminhou a venda do Wesley Patati, né? Tem o Richelli que não vem mais, tem muita coisa para falar. Então por isso, até ontem no vídeo da base, eu falei que deveria ter um vídeo no final do dia hoje, para esperar passar a loucura inteira da janela, né? De repente aparece o nome de última hora, alguém sai, vai saber, né? Apesar que lá na Europa as principais ligas já fecharam as janelas, né? Porque lá normalmente fecha no dia 31 de agosto. Né? Mas enfim, a gente, qualquer coisa, vem à noite aqui e faz uma atualização. Então, vou começar falando do La Quintana. Por que do La Quintana? Informação do Felipe Noronha que ele já fez os exames no sábado, né? Meu amigo Felipe Noronha. Daqui a pouco na live do trio a gente vai falar sobre isso certamente, às 10 horas da manhã. Mas o La Quintana já fez exames, tá? Deve ser anunciado aí. Então, eu já adianto que eu acho uma aposta bem interessante, tá? E eu vou explicar o porquê no vídeo da contratação dele, assim como a do N'Dié já tá pronto. Aliás, a do N'Dié já tá pronto, o do La Quintana eu vou gravar ainda. Mas lá eu explico as características dele, falo os números e tudo mais, mas eu acho uma aposta bem interessante. Eu só quis hoje registrar mesmo aqui. Assim que ele for anunciado, a gente fala mais sobre o jogador, tá? Uruguaio, ponta direita. Sobre ponta direita, já que a gente já citou um, a gente vai para o outro, que é o Wesley Patati. Informação do meu outro amigo, Guilherme Lesnock, lá do portal IG, é que o Maccabi Tel Aviv, né, de Israel, parece que fez proposta novamente. Vale lembrar que o Maccabi já tinha vindo atrás do Wesley Patati antes, mas parece que antes era uma oferta de empréstimo com opção de compra, e agora é compra direto, né? 1.300.000 euros, que dá mais ou menos aí uns 8 milhões e pouquinho de reais. E segundo a informação do Lesnock, o Santos ainda mantém 40% de uma venda futura, ou 40% dos direitos, né, do jogador, dos direitos do jogador para uma venda futura, claro. Não é um valor grande coisa, mas também acho que o Patati também não é nenhum jogador de muita projeção, né, vale pontuar isso. Eu acho que ele poderia ter se desenvolvido mais aqui, se tivessem um pouquinho mais de paciência com ele, eu digo comissão técnica mesmo, de poder ensinar e dar algumas orientações maiores, mas também muitas vezes certas jogadas ali, por exemplo, no sábado me irritou muito, sexta-feira, né, contra a Ponte Preta me irritou muito algumas jogadas dele, que ele prende demais a bola e tudo mais, mas repito, eu acho que isso é orientação, isso é um menino o Patati tá com 21, né, é um menino que chegou numa base com 15 anos já, perdeu todo o começo do processo de base. Tudo bem, dava para ter aprendido mais coisas e tal, mas são coisas que quando você chega no profissional tem que ser aprimorado, de ele entender que certas coisas que funcionam no sub-20 não funcionam no profissional, a não ser que você seja um craque, e ele não é. Mas, enfim, acho que é um valor aceitável, 8 milhões e alguma coisa, mais uma boa porcentagem de venda futura, né? E é só lembrar, por exemplo, o Arthur Gomes está aí, ó, o Santos vendeu para onde que o Santos vendeu ele? Pro Estoril, né? Depois ele vai pro Sporting por um valor um pouquinho maior, e agora o Cruzeiro comprou ele, agora tá vendendo de novo pro Dinamo de Moscou, né? Enfim, então assim, esses jogadores que às vezes irritam a gente, né? Mas tem suas qualidades ali, tem mercados, principalmente os alternativos. Israel, o Maccabi até vai pra Champions League direto, né? Com uma certa frequência, por mais que a maioria das vezes pare nas fases preliminares, já chegou em fase de grupos, né? O Dinamo também, mercado ucraniano, mercado russo, esses mercados alternativos precisam de jogadores assim, tá? E de verdade eles podem se dar muito bem lá. Enfim, acho que é um valor razoável, acho que a gente poderia ter conseguido um pouco mais se ele tivesse se desenvolvido mais no contexto atual, acho que não. E aí, como chega o La Quintana já, aí você teria Otero, La Quintana, Pedrinho e Patati, não faria muito sentido, né? Fora os meninos da base que pra mim já poderiam estar tendo oportunidades, né? Matheus Xavier, Gabriel Bom Tempo, João Alves, todos jogam pela direita.
O Matheus até mais pela esquerda, mas no final de semana, por exemplo, fez um belo gol partindo da direita. Enfim, tem muito talento ali, né? É só saber utilizar e não colocar o Pedrinho aí pra jogar, né? Mas, enfim, eu citei o Pedrinho só também porque tem, né? Eu falei La Quintana, Otero, Pedrinho e Patati ficaria. Sem o Patati fica La Quintana, Otero e Pedrinho. Pra mim o Pedrinho é o pior deles, né? Enfim, né? Que mais? Parece que o Porto ainda quer o Jair, né? Segundo o Wagner Frederico, ontem noticiou que o Porto ainda busca o Jair, mas para deixar, como a janela já fechou em Portugal, seria para comprar agora e levar no final do ano. Eu repito, não venderia, porque acho que ele pode valorizar até o final do ano. Acho que inclusive jogar 6 meses da Série A ano que vem valoriza mais, se a gente efetivamente subir. E a não ser que a oferta fosse muito, né? Tipo, 25 milhões de euros. Realmente aí não tem como negar, né? Mas por 15, igual o Wagner falou, seria 15 milhões e mais do Wendel por definitivo. Acho que não vale, não. Ainda mais que eu gostei do Wendel, né? Eu falei nos 2 jogos que ele jogou. Achei que teve atuação interessante nos 2. Mas é muito pouco ainda, né? Pra gente já falar que vale a pena gastar os 15 milhões de reais aí que o Santos teria que gastar com ele, né? 18, né? É que o Santos já gastou 500 mil euros pelo empréstimo, vale lembrar. Aí os 2,5 milhões, que era pra pagar depois, só depois das metas aí do tempo de contrato dele. Enfim, para finalizar, Richelli não vem mais, o zagueiro brasileiro que está lá no Famalicão. E de verdade, essa eu acho que o Santos se livrou de uma bomba, tá? Acho que é ótimo que ele não venha, porque eu tinha feito aqui tinha feito as anotações para gravar o vídeo na sexta. Eu falei, vou gravar no sábado. Só que acabou saindo que ele não vinha mais, então deixa pra lá. Ele chegou lá no Famalicão na temporada 2009-20. Foi a temporada, inclusive, que ele foi melhor, né? O time, no geral, foi melhor, terminou em sexto, teve uma boa defesa. Com 41 gols sofridos só, né, em 34 jogos. O Campeonato Português tem 34 jogos só. Então, cara, eu acho que foi uma boa temporada. Depois disso, essa atual ele estava com reserva, por exemplo. Os 3 jogos ele jogou só 1 minuto entrando no segundo tempo. Na temporada 2020-21, por exemplo, a zaga titular lá do Famalicão era ele, Alex, que tá aqui agora, que o Famalicão tentou comprar depois e não queria comprar, mas não tinha o dinheiro, queria pagar menos, o Santos não quis, enfim, tá aí até hoje. E um tal de Alexandre Penetra, sei lá, minha letra também é horrível, que é um jovem que hoje tá com 22 anos, tá no AZ Alkmaar da Holanda. Essa temporada, por exemplo, eles tomaram 52 gols, né, em 34 jogos, uma defesa bem ruim. Eu olhei todos os anos do Richelli lá, né, de 19, 20 até esse ano passado, né, 23, 24, e era sempre a pior defesa da parte de cima da tabela. O Famalicão também nunca terminou na parte de baixo nesses anos todos, né? Foi sempre ali entre sexto, oitavo, um ano nono, outro ano 10º, mas nunca abaixo ali. Mas era sempre a pior defesa da primeira metade. Não é culpa só dele, é claro, né? Mas assim, me preocupa, né? Era o zagueiro central, era o capitão da equipe, inclusive, enfim, não acho que seja só coincidência. Sempre tomando 52 gols, 51, 55, anotei todos os anos aqui. O bom é que é um zagueiro que se machuca pouco, né? Parece ser um cara que fica pouco de fora. Todos os anos ele atuava quase que todas as partidas. Era um zagueiro ainda de 26 anos, ia completar 26, ainda vai completar 26 esse ano. Mas assim, não tinha nenhum grande destaque. Você olha, por exemplo, os números dele eram todos piores que o Basso, por exemplo, lá no Arouca. E o Basso já não é unanimidade aqui. Você pode até gostar dele ou não, eu tenho minhas restrições, mas não é uma unanimidade, né? Não é um cara que chegou e falou, nossa, esse é nosso zagueiro titular. Igual o Gil, por exemplo, esse ano, né? Então, me preocupou bastante isso aí. É um cara bem pesado, é um cara que até tinha um bom posicionamento, tá? Pra ser justo com ele, mas não era grande coisa na bola aérea, por exemplo. Enfim, não é tão alto também, era 1,84 só. Cara, nenhum grande número de destaque, então acho que o Santos se livrou de uma bomba de trazer esse jogador que parece que, de acordo com o Bruno Lima, né, na Trivela, ele soltou que parece que foram algumas condições, né, de metas ali, que ele não quis, ele não aceitou essas metas para ser contratado, era um empréstimo com opção de compra também. Se ele bater essas metas, o Santos ia comprar ele não quis, aparentemente não vem, e para mim tá ótimo, acho que não era uma boa não. Fechou? Atualizaçãozinha rápida, provavelmente à noite a gente volta aqui para falar sobre o último dia da janela e se efetivamente anunciarem o La Quintana e o Indie, aí vem o vídeo também. Fechou? Até às 10 horas da manhã na live do Trio no canal Evin Santos. Valeu!